Olá, aluno, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Curso de Excel Grátis. Meu nome é Marcos e eu vou ser o seu professor de Excel. Hoje vamos ver tabela dinâmica. Se você está acompanhando o curso, vimos nas aulas anteriores como calcular os subtotais, né? Mostrei filtro, mostrei a parte de agrupamento. Hoje vamos ver um jeito mais poderoso. Mostrei também aqui, ó, o soma C. Se você não viu os vídeos, dá uma olhada nos links abaixo na descrição que tem o link para cada vídeo. Mas hoje vamos focar em tabela dinâmica. E como o nome diz, a tabela dinâmica é uma outra tabela que é gerada em função desses dados e ela é dinâmica. O que significa ser dinâmico? Ela muda, né? Você pode alterar ela e ela é bem poderosa nos seus recursos. Como que nós fazemos isso? Vamos lá. Normalmente você pode estar aqui na página inicial, você vem aqui no inserir, tabela dinâmica. Tem-se tabela dinâmica recomendada e eu recomendo só usar mais para frente, tá bom? Vamos primeiro dar uma olhada nessa tabela dinâmica mais simples para a gente entender como que funciona, qual que é a lógica dela, tá bom? Criar tabela dinâmica, selecionar uma tabela ou intervalo como dados de origem. Ele automaticamente seleciona a sua tabelinha onde você estava com o mouse selecionado, né? Você pode criar como uma nova planilha ou planilha existente. Planilha existente, eu vou fazer aqui só para você ver como que fica, mas eu não, de fato eu não vou fazer desse jeito, tá? Fica aqui bonitinha, tá vendo? Aqui do ladinho, fica uma tabela dinâmica para você montar. Quando que é útil isso? Quando você tem poucos dados. Aqui no nosso caso talvez até poderia ser útil, mas para efeitos didáticos eu vou fazer uma tabela separada. Para excluir essa tabelinha aqui, ó, seleciona ela inteira e dá um delete. Vamos voltar aqui, inserir tabela dinâmica. Então eu vou criar como uma nova planilha. Ok, quando eu faço isso, ele realmente ó, foi para uma outra planilha. Eu vou chamar essa planilha aqui de tabela dinâmica. Deixa eu ocultar aqui para ficar mais fácil. E vamos lá. Pode ser que a sua tela esteja um pouquinho diferente disso daqui, tá bom? A gente consegue alterar isso, esse layout aqui. Eu gosto desse layout aqui. Seções, campos e áreas lado a lado. O que são esses campos? Se vocês lembram da tabela anterior, né? A gente tem vários campos que estão ocultos. E eles são mostrados também mesmo que estejam ocultos na tabela dinâmica, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, opa, desculpa. Vamos vir para cá. Aqui é a nossa tabela de origem. Tá vendo nome, departamento, salário, e aqui pula, né? Dá para ver porque tem campos ocultos. O que eu quero? O que nós queríamos nos exercícios anteriores? Nós queríamos sempre calcular o quanto que eu gastava por departamento. Sim? Então, com certeza, eu vou ter que pegar esse salário aqui e, pelos nomes que ele está me mostrando, eu vou entrar em detalhes em cada um deles, tá? Mas pelos nomes, eu quero somar, né? Então, tá aqui, ó, soma de valores. Eu vou pegar esse campo salário, eu vou clicar nele. O Excel hoje já está esperto o suficiente para entender que esse campo aqui, como só tem número, ele entende que já é para somar. Tá? Se o seu Excel não fizer isso de forma automática, é só você vir aqui e arrastar. Legal. Então, eu já sei. E bateu realmente, ó, 45.700 era o total que a gente tinha, né? 45.700. Legal. Nada demais, nada impressionante. Mas agora eu quero que ele me mostre esse total por departamento. Então eu clico aqui em departamento e ele automaticamente entende que só tem texto e ele joga nesse grupo aqui de linhas. Tá vendo aqui, ó? Linhas. Então ele está me mostrando, já calculou os totais. Olha como foi rápido. Eu tenho aqui que por departamento eu tenho esses valores. Se eu alterar, por exemplo, aqui operacional 2 para operacional, que é o nome correto, teve aqui um erro de digitação, vou colocar aqui operacional. Quando eu volto para cá, ele não atualiza automaticamente, então ela não é tão dinâmica assim pelo jeito, né?
A gente precisa ter uma ação para atualizar isso. E a ação é muito simples. Botão direito, atualizar. E ele já atualizou a sua planilha dinâmica, a sua tabela dinâmica. Tá? Bom, e para que servem esses outros dois aqui que a gente não fez, não utilizou? Vamos imaginar que eu quero saber o quanto que eu estou pagando por estado, tá? Eu poderia vir aqui, colocar por coluna, e aí ele, para cada um dos estados de residência da pessoa, ele criou uma coluna, certo? E aí você tem, no Distrito Federal eu tô gastando no total 1.500 com o pessoal operacional. E assim vai, tá vendo? Então você tem um total por estado, por coluna no caso, e você tem um total por linha aqui embaixo e aqui um total global. Muito legal, né? Eu poderia fazer isso por sexo. Ó, eu só cliquei e ele entendeu que eu queria fazer isso na linha, tá? Então você pode colocar mais de um campo por linha. O que que ele vai fazer? Ele vai agrupar, ele vai mostrar, olha, administrativo, estou gastando 10.000. Quanto com feminino? 4.500. Quanto com masculino? 5.500. Direção, sucessivamente. Se eu pegar e arrastar isso daqui para as colunas, ele vai fazer o mesmo que ele fez lá com os estados, né? Vai criar basicamente duas colunas, feminino e masculino, e para cada um vai mostrar o total. Eu poderia colocar, por exemplo, idade. Vamos ver aqui, idade. Acho que idade. Vou colocar aqui por coluna, tá? Então eu tenho feminino, pessoas com 30 anos, 31 anos, 39 anos, 52. E aqui ele está sempre fazendo a soma do salário, tá bom? Eu posso colocar aqui mais campos se eu quiser. Eu vou mostrar já já. Então repara, ó, eu tenho feminino e as idades. Se eu quiser ao contrário, se eu quiser agrupar primeiro por idade, depois por sexo, eu arrastar aqui, ó. Aí ele entende, ó. 27 anos masculino, 30 anos feminino, e assim vai, né? Se tivesse, deixa eu ver se tem algum com os dois. Que triste, não tem nenhum com os dois, então depois a gente monta um com os dois. Vamos tirar aqui o sexo daqui. Pronto, removi. Aliás, vou deixar a idade melhor. Bom, acho que ficou claro como que funcionam colunas, que são esses daqui, e linhas. E esse tal de filtro? Para que seria? Vamos dar uma olhada. Vamos imaginar, eu vou colocar aqui o filtro por o tipo sanguíneo. Pode ser o estado, vamos manter o estado. Vem aqui e arrasta o filtro para o estado. Olha o que ele fez, ele criou como se fosse um filtro, literalmente, né? Ele criou um filtro aqui, ó, onde você pode selecionar quais que você quer ver. Então, por exemplo, se eu quero ver só Distrito Federal, ele me lista só Distrito Federal. Se eu quiser ver mais de um, posso vir aqui, ó, selecionar vários itens. E aí eu marco quais itens que eu quero selecionar. Eu marco quais itens que eu quero ver. E ele mostra o total. Repara que ele não mostra os valores detalhados, né? Eu teria que ter ele também aqui. Eu posso. Vamos lá. Eu vou ter ele aqui. Se eu tiver ele, por exemplo, também em colunas, eu posso ter ao mesmo tempo um campo. Ah, não, olha que sacana. Ele não deixa. Ó, eu jurava que eu podia. Deixa eu ver se eu posso ter o mesmo campo colunas. Não, não deixa. Olha só que triste. Provavelmente, se você quiser ter o mesmo campo, tanto no filtro como na coluna, que pode ser algo interessante, a minha sugestão seria você fazer uma cópia, né? Então, lá na sua planilha, você criaria uma chamado filtro do estado igual ao estado e pronto. Aí você teria dois campos. Vivendo e aprendendo. Muito bem, então vamos deixar aqui por filtro mesmo, tá? Que outra coisa que a gente pode fazer aqui? Bom, aqui eu tenho a soma de valores, mas, por exemplo, eu poderia querer saber quantas pessoas tem. Vou colocar aqui todos.
Eu gostaria de saber quantas pessoas tem no administrativo do sexo feminino e do sexo masculino. Tá? Como que eu faço isso? O jeito mais fácil é você pegar um campo, de preferência que seja um campo que esteja preenchido, que seja obrigatório em todas as células, em todas as linhas, porque a gente vai contar valores, né? Então eu vou pegar aqui, ó, o nome. Vou pegar o nome, vou jogar aqui em valores. Não dá para somar nome, né? Mas ele faz a contagem, olha só, contagem automaticamente de nome. Tá? E ele criou agora duas colunas. Então ele tem o sexo feminino, soma de salário do administrativo é 4.500. São duas pessoas. Do operacional, 6.000, três pessoas. Do RH, três pessoas não. Três pessoas do sexo feminino. E RH, 2.500, uma pessoa do sexo feminino. Vamos mexer isso aqui um pouquinho para o lado. Um pouquinho para o lado. A gente consegue alterar esses nomes, né? Então, de repente, no lugar de colocar a contagem de nome, a gente poderia simplesmente colocar a quantidade. Fica muito mais fácil, né? E aqui no lugar de colocar soma de salário, a gente poderia só colocar salário total, por exemplo. Fica muito mais organizadinho. Vamos diminuir isso daqui. Então, agora voltando, a gente tem administrativo, feminino, o salário e a quantidade. Masculino, salário e quantidade. Eu posso mudar aqui também. Imagina que eu não quisesse saber o total do salário, e sim a média, quanto que eu pago na média de salário. Eu posso vir aqui no campo salário e eu venho aqui, ó, configurações do campo. Quando eu faço isso, ele me mostra que função que eu quero aplicar naqueles campos. O que você vai utilizar mais são esses três aqui. Tá? Mas você também poderia querer saber qual é o máximo salário que eu pago. Qual é o menor salário que eu pago. Né? Então vamos vir aqui, ó, e colocar média. E já muda o nome personalizado para média de salário. Poderia colocar aqui salário médio se eu quisesse. Salário médio. E agora sim, eu tenho o salário médio feminino global, masculino global, salário médio da empresa, salário médio por departamento e salário médio por departamento e por sexo. Então, repara que é muito poderoso, tá? Isso daqui você pode fazer com qualquer dado, tá bom? Então, sei lá, preço de venda, lucro, enfim, o que você quiser, você consegue colocar aqui nas suas planilhas. Quantidade de produtos vendidos. Muitas vezes, por exemplo, você pode ter uma planilha onde tem os meses. Aí eu recomendo você colocar os meses, por exemplo, em cima. Aí você vai ter lá janeiro, fevereiro, março, o resultado de cada mês, por exemplo. Você também pode colocar, do jeito que a gente colocou duas colunas, a gente pode colocar também duas linhas. Então vamos colocar o sexo aqui. Eu vou jogar ele para as linhas. Bom, acho que eu já tinha mostrado isso, agora que eu lembrei. Então eu tenho aqui feminino, quanto que é a média, masculino, quanto que é a média, e a média por departamento e a quantidade por departamento do feminino e do masculino. Vamos imaginar agora que eu quero incluir uma coluna. Poxa, eu quero, no filtro, eu quero colocar a unidade. Eu quero colocar se é matriz ou se é filial. Tá? Então eu vou voltar aqui para a minha planilha. Eu vou incluir aqui mais uma coluna chamada unidade. E vamos colocar aqui, por exemplo, matriz. Opa. E vamos escrever alguns aqui filial. Vamos colocar qualquer coisa. Muito bem. Vou voltar para minha tabela dinâmica. E eu vou procurar esses campos aqui. Olha, o último que ele colocou
foi auxílio creche. Então eu vou clicar em atualizar. Vamos ver se aparece alguma coisa. Não aparece. Tá? Então, quando você precisa alterar os dados de origem, você precisa vir aqui em botão direito, opções da tabela dinâmica, e em algum cantinho de tudo isso aqui, ele vai te dizer da onde que ele está pegando os dados, tá? Então tem aqui algumas configurações de totais, não vou entrar no detalhe de todos, mas aqui, ó, dados, cadê? Exibição, totais e filtros, áudio, papapá, não é aqui. Bom, pessoal, Excel é assim, às vezes a gente não acha as coisas tão fáceis, tá bom? Mas não desista, tá? Ele tá aqui, ó, tá escondidinho aqui, ó. Análise da tabela dinâmica, eu vou bloquear minha barrinha. Sempre no menuzinho tem mais opções, é mais fácil às vezes de achar, tá bom? E aqui em algum cantinho tem aqui, ó, alterar fonte de dados. Alterar fonte de dados, e aí ele voltou àquela tela inicial onde ele procurava quais são os dados. E percebe que ele não colocou a última coluna que nós inserimos. Se no lugar da gente ter colocado essa coluna no final, a gente tivesse inserido uma coluna aqui no meio, provavelmente iria funcionar. Vocês querem ver? Bom, eu vou cancelar aqui. Aqui seria só alterar, tá bom, gente? Vem aqui e altera do R para o S. E aí ele já inclui a coluna unidade para a gente poder trabalhar. Mas eu vou fazer diferente, só para vocês verem como que seria, tá? Eu vou voltar aqui o R. E vamos imaginar que a gente tivesse feito diferente, que a gente tivesse vindo aqui, inserido uma coluna. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, porque tenho preguiça. Muito bem, eu inseri a coluna, né, no meio. Então, normalmente, quando a gente insere uma coluna, os ranges automaticamente, os ranges, as faixas de referência de células, automaticamente se atualizam, tá? Vamos ver se isso aconteceu mesmo. Vamos clicar aqui em atualizar. Opa, parece que mexeu alguma coisa aqui. Ó, unidade, apareceu aqui a unidade. Então foi automático. Então só tomar esse cuidado, tá bom? Se você vê que você incluiu uma coluna e ela sumiu, vem aqui na tabelinha dinâmica, alterar fonte de dados e colocar sua nova fonte. Você não precisa refazer sua tabela. Tá? Mas o que eu queria mesmo era mostrar aqui para vocês que eu poderia ter mais de um filtro também. Tá? Então eu posso filtrar aqui por unidade tudo que é da filial e aí em seguida tudo que é do Distrito Federal, da filial, por exemplo. Eu espero que tenham gostado. Vamos fazer depois uma aula específica de tabela dinâmica. Tem muita coisa que pode ser feita com tabela dinâmica, tá bom? Nas próximas aulas vou começar a falar um pouquinho de formatação e principalmente formatação condicional, tá? Tem umas coisas bem legais que podem ser feitas com formatação condicional. Então, se você não quer perder o vídeo, ativa as notificações, assina a newsletter, faz a dancinha e repassa para os seus amigos. Um abraço, tudo de bom.